Abra sua Bíblia, então, aí, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. E nós faremos a leitura do versículo 54 ao versículo de número 60, irmãos. Esse é o final, irmãos, da oração de Salomão. Nós temos, Márcio e Elci e Vanessa, acompanhado, há alguns domingos, já à noite, a oração, aquela oração bela e também grande de Salomão pelo povo, intercedendo pelo povo, pelos pecados do povo, para que Deus perdoasse, ouvisse, sarasse e de fato desse a sua graça. E agora nós chegamos ao final dessa oração, que aconteceu no dia da consagração da casa que Salomão havia erigido para que Deus ali, segundo a sua condescendência, habitasse. Então veja, este final desta oração, quando nos diz assim no versículo 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. E aí continua o texto dizendo: O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixes, diz o texto. E continua: a fim de que se incline incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe em sua palavra pregada? Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, agora como igreja reunida, nós te louvamos com cânticos, oramos ao Senhor, lemos os versículos da tua palavra, nos preparando e ofertando ao Senhor este culto. Mas agora, ó Deus, a tua palavra fala conosco e nós pregaremos nela. E nós pedimos o teu auxílio, o auxílio do teu Santo Espírito, para que nós sejamos abençoados, edificados pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Que o nosso coração seja transformado, que nossas orações sejam moldadas, ó Deus, para que nós peçamos ao Senhor aquilo que agrada ao Senhor. E certamente o Senhor responderá, segundo o seu poder, misericórdia e graça. Assim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos acompanhe enquanto pregamos a palavra e também enquanto a ouvimos. Assim, em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o rei, então, Salomão, acabara, Gabriela querida, de dedicar o templo levantado à glória de Deus. É o final, por assim dizer, é o final da festa. É o final da festa. E nós vimos que Salomão, quando ele edificou este templo, o seu último ato foi fazer uma oração de intercessão diante de Deus pelo povo, pelos pecados futuros de Israel, pedindo a Deus que quando Israel pecasse, Deus o perdoasse. Assim, meus irmãos, Salomão consagrou o templo de Deus através desta oração. E tendo acabado de se dirigir a Deus, Salomão agora se levanta, porque ele estava, o texto, como nós veremos, diz que ele estava de joelho. Ele se levanta e abençoa o povo. E também dirá palavras ao povo para a bênção do próprio povo. Então veja, o movimento é esse. Salomão fala a Deus em oração, e após ter falado a Deus em oração, ele se volta para o povo e fala ao povo. Após ter bendito a Deus, ele vai abençoar o povo.
vai dizer palavras de bênção ao povo. Então esse é o movimento que nós temos no texto que nós acabamos de ler. Então vamos ver como ele inicia? Olha só como diz aí. Tendo Salomão acabado de fazer, versículo 54, ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo. É interessante que a oração de Salomão começou, Nathalie, com ele em pé. Lá ainda nesse capítulo, mas lá antes, no versículo 22, Rodrigo, diz que Salomão estava de pé, ao lado do altar. Só que agora ele se encontrava ajoelhado. E ele então se coloca de pé quando ele termina de fazer a oração. Irmãos, talvez aqui Salomão tenha em algum momento da oração, daquela grande oração, Leandro, se ajoelhado como reverência ao Senhor. Talvez também Denise e Thaís, ele tenha se ajoelhado porque a oração, como nós temos visto, né, esses domingos à noite, essa oração se estendeu. Ela foi uma grande oração. Então, Salomão, um pouco mais cansado da posição de ficar em pé, se ajoelhou diante do Senhor. São possibilidades aqui do que levou Salomão a, de fato, se ajoelhar. A Bíblia não entra no cerne, mas diz que ele começa a oração em pé e termina ajoelhado, Gabriela, como nós vimos aqui. Então ele se levanta, depois de estar de joelhos, e pôs-se em pé a abençoar toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo. É interessante que antes da gente entrar no que ele diz, quando fala a congregação de Israel, é interessante notar que Salomão termina do jeito que começou. A oração dele termina, Heloísa, do jeito que começou. Ele começou bendizendo a Deus. Olha só o início da oração lá no versículo 15. Olha só. Versículo 15. Versículo 12 diz: Então disse Salomão, Senhor... Aí, versículo 15, começa a oração. E disse: Bendito seja o Senhor. Certo? Agora veja o final, no versículo de número 56. Bendito seja o Senhor. As mesmas palavras marcam o início da oração e o final dela. Os estudiosos da língua hebraica chamam isso de inclusio. O que é o inclusio? O inclusio, meus irmãos, é um estilo literário do hebraísmo que marca uma seção onde começa e termina um pensamento. Então, para o autor hebreu, quando ele quer mostrar para você onde o pensamento dele começa e onde termina, ele repete os mesmos termos. Para você ter uma noção de, olha, isso aqui é uma sessão de pensamento. Aqui começou o pensamento dele, aqui terminou. Então, como é que ele faz isso? Ele repete as palavras. Ok? Então, no início da oração, ele bendiz ao Senhor. No final, ele bendiz ao Senhor. Ele está marcando aqui como começa a oração e quando termina. Certo? Então, veja como ele termina essa oração. Ele termina essa oração louvando a Deus por sua fidelidade. Olha o que ele diz aí. Bendito, versículo 56. Vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor que deu repouso segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés no céu. Para quem estava aqui hoje de manhã, e eu creio que Mori estava, lembra do que o Senhor Jesus disse lá? E a Escritura não pode falhar, lembram-se? E aqui diz: nenhuma só palavra falhou. O testemunho da Bíblia é tanto verdadeiro do Antigo Testamento quanto do Novo. Porque aqui Salomão disse, o Salomão, né? Salomão que pré-anunciava Cristo, que era um tipo de Cristo, disse, e nenhuma palavra de Deus falhou. Aí Jesus mais tarde vai falar, e a Escritura não pode falhar. Então, o mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito. Mas veja, bendito o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Aqui Salomão está louvando a Deus por sua fidelidade. Em outras palavras, Deus cumpre o que diz, o que fala. Irmãos, não era só Salomão que cria assim. Na Bíblia, a fidelidade de Deus é lembrada de tempos em tempos pelos seus servos. No Antigo Testamento foi assim. Eu vou dar exemplos. Quando o Israel de Deus
o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, vence os cananeus, os que habitavam lá em Canaã, quando Josué lidera o povo nessa campanha de tomar a terra que Deus havia dado a eles, o texto lá de Josué 21, já para o final do livro, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ou seja, ali no final de Josué, o autor do livro está dizendo assim: tudo que Deus falou sobre a conquista da terra e que Deus daria aquela terra a Israel se cumpriu. No início do livro, Deus chama Josué para a campanha, porque Deus havia dado aquela terra a Israel. E no final do livro, Israel está na terra que Deus prometeu dar. As promessas de Deus não falham, ele é fiel. Mas também o rei Salomão mesmo, ele havia dito algo semelhante antes desta oração aqui. No início dela, lá no início, antes do final dessa oração, lá no início da oração, ele diz assim: Deus falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu. Lembra que Deus disse a Davi que o descendente dele, de Davi, se assentaria no trono? E que Deus tinha dito que seria Salomão, lembra? Porque Deus amou a Salomão, lembra? Salomão se assentar no trono era o quê? O cumprimento fiel da promessa de Deus. Deus, então, cumpre as suas promessas. É daí que Salomão, então, bendisse a Deus aqui, falou bem de Deus, dizendo: nem uma só palavra de Deus falhou em todas as suas boas promessas. Como então estamos vendo aqui, irmãos, não só no texto, mas em outros textos que citamos da Bíblia, dando apoio a essa verdade de que Deus é fiel em suas promessas, Deus fez muitas promessas ao seu povo. Mas Salomão aqui tinha em mente uma específica, tanto que ele diz que feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Salomão, ele cria que as promessas de Deus, durante a história, nunca haviam falhado. Mas ele está falando especificamente de promessas dadas por Deus por intermédio de Moisés. E qual é a promessa que Deus deu a Moisés que tem a ver com o contexto desse texto, onde a casa de Deus está edificada em Jerusalém, acaba de ser construída, está sendo dedicada com a habitação de Deus no meio do povo? Qual que é o contexto? Que promessa que Deus deu a Moisés que tem a ver com isso? Eu vou citar para vocês. Lá em Deuteronômio, Deus disse assim a Moisés: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos farei herdar, eu, o Senhor vosso Deus. E ele, agora continua Moisés, vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar, atenção, que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E a esse lugar, fareis chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Deuteronômio 12, 10 e 11. Então veja, essa palavra foi dada a Moisés antes deles entrarem na terra prometida com Josué. E Deus disse que quando eles conquistassem a terra e estivessem seguros de seus inimigos e habitassem nela, Deus escolheria um lugar no qual colocaria o seu nome, e a esse lugar eles deveriam ir com ofertas e holocaustos e sacrifícios. Quando Salomão agora está diante, Caio, do templo, ele se lembra do que Deus prometeu a Moisés e diz: nenhuma promessa de Deus falhou, porque o local está aqui. A prova é Deus colocar o seu nome sobre esse local. E agora nós estamos sacrificando e adorando a Deus nesse local, que ele mesmo diz que ele escolheria colocar o nome dele sobre ele. Portanto, irmãos, essas promessas se cumpriram, essas promessas de Moisés a Moisés se cumpriram no templo de Salomão, em Jerusalém. Qual que é a aplicação que nós tiramos aqui? Deus também, assim como cumpriu todas as palavras a Moisés, a Salomão e todos os seus servos do Antigo Testamento, Deus também cumprirá as promessas que nos deu em Cristo Jesus, a nós aqui, a nós, igreja dele. É tão certo que Deus cumprirá suas promessas em Cristo, à sua igreja, que Paulo diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo o amém, o sim. Tudo que Deus nos prometeu em Cristo, tem nele em Cristo o amém, o assim seja. Então, por exemplo, se Deus prometeu nos dar descanso em nossas tribulações, assim será.
amém, em Cristo. Porque Cristo prometeu: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para esta promessa tem um sim. Isso acontece porque Deus cumpre suas promessas a nós em Cristo. Mas Deus não prometeu em Cristo só descanso. Ele prometeu também em Cristo vitória sobre os nossos inimigos, o pecado, a morte e o diabo. O apóstolo Paulo diz assim: convém que Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É uma promessa que Deus fez ao seu Filho Cristo, que ele vencerá, colocará debaixo dos seus pés todos os inimigos dele e de seu povo. Nós temos em Cristo o amém, o sim para essa promessa também. Nós vamos vencer o pecado em nós pelo poder de Cristo e seu Espírito. Nós vamos vencer as tentações do mundo e nós vamos resistir ao diabo até o fim, porque em Cristo nós temos o amém, o assim seja. Deus cumprirá em seu povo essas promessas. Mas não temos só promessas de descanso e de vitória sobre nossos inimigos, temos a promessa da companhia de Deus conosco. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa que, apesar de sermos quem somos, apesar da nossa tacanhez, das nossas falhas, nossos pecados, nossa dificuldade, nossa rebeldia muitas vezes, nossa incredulidade, o Senhor Jesus não nos desamparará, porque todas as promessas de Deus nele têm sim o amém, o assim seja. Ele prometeu, ele vai cumprir. E nós temos promessa de salvação também. Lá em Atos, Pedro vai dizer: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Cristo nós temos o amém. Portanto, meus irmãos, em Cristo nós temos cumprido todas as promessas que Deus nos tem dado em sua palavra. Deixa eu lhes dizer, se você está cansado, fraco, tem cedido à tentação de Satanás, tem caído em pecado, se você se sente sozinho, se você tem dúvidas acerca da sua salvação, vá ao Senhor Jesus e se entregue por meio da fé a Ele, porque Ele prometeu que vai cuidar de você, Ele te fortalecerá, Ele te dará força, Ele te guardará do tentador, Ele te protegerá, Ele não deixará que ninguém nem nada lhe arranque das suas mãos. Lembra-se do que Ele diz lá em João: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las. Ele vai cumprir isso. Vá ao Senhor Jesus Cristo, porque as promessas de Deus são cumpridas nele. Esteja nele e você terá o cumprimento das promessas que Deus fez a você. Então creia em Cristo e aguarde. Espere nele, como Davi fez. Espera a minha alma no Senhor. Espera, ó minha alma, no Senhor. Ele cumprirá a sua promessa. Aguardemos, meus irmãos, porque as promessas de Deus não falharão. A Escritura não pode falhar. Antes, elas todas se cumprirão em Cristo. Esteja em Cristo, peça a Ele paciência, tenha esperança, faça a vontade dEle, ame-o, viva para Ele e Deus cumprirá as suas promessas como prometeu. Bom, agora aqui no texto, depois do versículo que fala sobre essas coisas benditas, há uma transição. Uma oração de petição que Salomão tinha feito a Deus, e depois uma oração de louvor, porque ele acabou de bendizer a Deus por sua fidelidade, porque Deus cumpre as suas promessas. Agora Salomão passa também a orar a Deus para que abençoasse o seu povo. E o que começou com uma oração de bendizer a Deus, se transformou agora, ou se transformará agora, em uma oração pelas bênçãos de Deus que o povo realmente precisa. E nós vamos aqui ver que Salomão vai pedir a Deus que esteja presente com o seu povo, que santifique o seu povo, que também Deus, como diz aqui o texto, estivesse atento às orações do povo. Isso tudo que Salomão vai pedir a Deus pelo povo. E por fim, que Deus use todas as bênçãos que ele dá ao povo para promover a sua própria glória universal, ou seja, para que Deus seja conhecido entre os homens. Então, Salomão agora passa a dizer ao povo aquilo que de fato eles devem esperar de Deus, aquilo que eles devem pedir para que Deus faça e seja
para com eles. Mas antes de a gente entrar nisso, eu gostaria de lembrar a nós aqui que nós também precisamos das bênçãos de Deus. Eu acho que se eu perguntasse isso a vocês, ninguém duvidaria ou ninguém discordaria. Nós estamos aqui, dentre outras coisas, porque precisamos das bênçãos de Deus, certo? O ponto é que a maioria de nós tem fortes convicções sobre quais bênçãos nós esperamos. Temos uma longa lista de coisas que queríamos que Deus fizesse por nós, certo? Qual a bênção que você espera de Deus? E alguém teria uma longa lista dizendo, eu espero que ele faça isso, eu espero que ele haja dessa maneira. Ok? Irmãos, o problema é que muitas vezes nós queremos que Deus seja alguém que apenas assine embaixo dos nossos planos, satisfaça os nossos desejos e prazeres. Muitos dentre nós podem ver a Deus como uma espécie de mordomo cósmico. Alguém que está lá para nos servir. Alguém que deve estar sempre pronto para quando nós precisarmos que ele resolva algo ou haja a nosso favor para determinado objetivo que nós esperamos que se realize, então nós o chamamos, oramos a ele e ele vem e conserta as coisas. Isso explica porque muitas vezes nós ficamos decepcionados com Deus. Por que muitas vezes nós ficamos decepcionados por Deus? Porque ele não é o prestador, definitivamente ele não é o prestador de contas que nós esperamos que ele seja. Deus não vive para satisfazer os nossos desejos. Deus vive para a glória dele. Nós vivemos para os seus desejos, a sua vontade, e não o contrário. É por isso que muitas pessoas se decepcionam com Deus. Porque elas esperam algo que Deus não prometeu. Elas querem que Deus assine embaixo em todos os seus planos, os seus projetos, ele é como se enviasse a Deus, e Deus tem que assinar embaixo e dizer sim, sim, sim. E Deus frustrará certamente a muitos que assim agem, assim se comportam diante dele. Deus não é o nosso mordomo, é justamente o contrário. Nós o servimos para os seus planos, para a sua obra, para a sua vontade. Nosso problema não é esperar em Deus. O nosso problema é que esperamos que Deus nos dê aquilo que desejamos. Não aquilo que Deus tem de melhor para dar. O que Deus tem de melhor para dar a mim? Isso muitas vezes não passa pela nossa cabeça. Nós já decidimos o que é melhor. E nós queremos apenas que Deus ratifique essas coisas. Confirme essas coisas como melhor. Basta pensarmos, por exemplo, na maioria dos cristãos, o povo evangélico do Brasil, o que eles desejam de Deus, quais são as maiores bênçãos. Eu me lembro uma vez que estava vendo, há muito tempo atrás, tem muito tempo, estava zapeando a TV, como falavam, né? Zapeando a TV. Estava lá olhando os canais, passeando pelos canais, e aí parei nos canais que passava um daqueles cultos pentecostais, carismáticos, né? Onde a pessoa conta as bênçãos e tudo mais. Aí parei um pouquinho lá para ver, talvez estava com meu pai, isso tem muito tempo. Estava com meu pai, parei para ver, paramos para ver, nós dois. E aí o obreiro, entrevistando um daqueles membros, né, daquela igreja, alguém que estava passando por lá, dizia assim, olha, vamos trazer agora o fulano, disse o nome dele, e vamos dizer ao povo aqui que está aqui, quais são as bênçãos que Deus te deu. Conta para os irmãos as bênçãos de Deus na sua vida. E aquele irmão começou a dizer, olha, Deus tem me abençoado muito. Ele transformou a minha vida. Eu mentia e eu não minto mais. Eu roubava e hoje eu não roubo mais. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho uma vida santa, hoje eu sou o líder da minha família. Aí o obreiro disse, tá bom, isso aí tá bom, mas conta a bênção de Deus. Aí ele, a bênção é que hoje eu tenho uma empresa e tenho 2 carros, 0 quilômetro e tudo mais. Ou seja, para o obreiro, santificação, ser um líder espiritual da sua família, não mentir mais, não era propriamente a bênção que importava. A bênção era ter uma empresa, ter carros. Essa é a mentalidade mesmo que prevalece. É a mentalidade da maioria. É ter saúde e dinheiro. E para ter saúde e dinheiro, você necessariamente, por assim dizer, não precisa de Deus. Você precisa de um bom emprego e um bom plano de saúde. Se o que você quer é dinheiro e saúde, você não precisa de Deus, por assim dizer. Deus tem muito mais a dar do que essas coisas. E o nosso problema é que nós achamos que essas coisas são as melhores coisas que Deus tem para dar. Salomão foi sábio o suficiente
para pedir a Deus as coisas de que realmente precisava, ele e o seu povo. E a sua lista de oração aqui, ela começa com um grande pedido. E eu começo com esse primeiro pedido. São 4. Eu começo com o primeiro pedido. Está aí no versículo 57. Salomão pediu a presença permanente de Deus com o seu povo. Olha aí, vamos ler juntos? 57. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi. Não nos desampare e não nos deixe. Tá bom? Tá vendo? O primeiro pedido de Salomão, que ele disse ao povo que o povo deveria pedir a Deus, que o povo realmente precisava de um Deus assim, que Deus esteja conosco. Que a sua presença esteja conosco. Que ele não nos desampare, nem nos deixe. Mais do que todas as outras bênçãos que Deus possa dar, necessitamos do próprio Deus conosco. Veja a diferença, veja a diferença. Mais, Bia, do que todas, presbítero Marcelo, as bênçãos que Deus nos possa dar, Ele é a maior bênção. É a sua presença. Todos os líderes espirituais da Bíblia entenderam isso. Lembra de Moisés? Lá em Êxodo 33, quando o povo é rebelde a Deus, quando o povo custa andar nos caminhos de Deus, então Deus chama Moisés e diz, olha, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés, prefigurando Cristo, intercede pelo povo, pelo nome de Deus. Olha, se o Senhor destruir este povo, o que dirão do Senhor? O que será dito do teu nome? Dirão do Senhor que o Senhor tirou-os do Egito, mas não pôde levá-los à terra prometida. Na verdade, o fato não é que Moisés está corrigindo a Deus. Deus está provando Moisés e fazendo dele o intercessor que Deus deseja que ele fosse. É por isso que Deus, de certa forma, provocou Moisés dizendo, eu vou destruir esse povo, para que Deus mesmo trabalhasse em Moisés dizendo, não faça isso. Para que Moisés então prefigurasse Cristo, porque Cristo intercede por nós pecadores. E é o que Moisés estava fazendo ali. Aí Deus atendeu a oração de Moisés e disse, eu não vou destruir o povo. Eu vou enviar o meu anjo na frente do povo, ele vai destruir os inimigos, mas eu mesmo não vou com vocês. Aí lembra o que Moisés disse? Se a tua presença não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. A coisa mais importante não são as coisas mais importantes não são propriamente as bênçãos que Deus tem nos planos dar. Elas são muito maravilhosas, mas não são mais importantes. A coisa mais importante é o próprio Deus. Deixa eu lhes falar. Nós temos, pela graça de Deus, nós temos ido bem como igreja. Os irmãos que estão aqui desde 2014, lembram-se? Quando nós chegamos aqui? Lembram-se? Como nós éramos poucos? Lembram? E graças a Deus, Deus tem trazido pessoas à igreja dele, aqui em Caraí. Isso é uma bênção. Mas se Deus não estiver conosco, se Deus não permanecer conosco, nós nos destruiremos facilmente. Não importa quanto dinheiro nós tenhamos, não importa se nós estamos fazendo o local de adoração mais bonito, nada disso importa se Deus não for conosco. Se Deus não for conosco, nós nos destruiremos aqui mesmo. Nós teremos muitas contendas e guerras aqui. Porque é o que a nossa carne nos inclina a fazer, se Deus não nos guardar. A coisa mais importante, Júlia, é Deus conosco. É Deus andar conosco. É por isso que Salomão começa com esse pedido. Não desampare e não deixe o seu povo. Meus irmãos, o salmista diz, o Senhor não há de rejeitar o seu povo. Salmo 94, verso 14. Em todas, irmãos, em todas as dificuldades e decisões da sua vida, você precisa que Deus esteja com você para te ajudar. A coisa mais importante para você em toda a sua vida é Deus estar com você te dando sabedoria, entendimento, iluminação, caminho. É o que você precisa. A coisa mais importante é Deus estar com você, te auxiliando em todo momento da sua vida. Um teólogo disse o seguinte, abre aspas, a presença de Deus é tudo para a felicidade de uma igreja e nação, e de cada pessoa
em particular. Fecha aspas. A presença de Deus é tudo para a felicidade de uma nação e uma igreja, como também de cada pessoa em particular. Então, irmãos, para o bem da nossa própria alegria, oremos sempre pela presença de Deus conosco. Vamos ao segundo pedido, não menos importante do que esse. Salomão pediu por santidade, que Deus santificasse o seu povo. Olha só o versículo 58, vamos ler juntos? Leandro, me ajudem aí, por favor. A fim de que se incline para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Perfeito, irmãos. A fim de que assim incline o nosso coração, ou seja, que o nosso coração se incline a ti, para andarmos em todos os seus caminhos, isso tem a ver com santidade, e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Eu fico pensando que uma das alegrias maiores de pais são ver seus filhos andando no mesmo caminho que eles têm andado na presença de Deus. E Salomão entendia isso. Ele desejava andar no mesmo caminho que andou seu pai Davi. Aliás, Salomão cita muito o seu pai Davi. Como é importante o exemplo do pai para os filhos. Eu diria que uma das coisas mais poderosas que Deus faz para preservar a vida de alguém, depois da ação do seu Espírito, é o testemunho dos pais. É o que mais marca. Eu estava conversando com uma família um tempo atrás, conversando com eles, né? Não era bem o caso deles. São pais piedosos e de filhos piedosos. Eu estava dizendo que uma pessoa pode até frequentar uma igreja que não seja tão piedosa, porque dentro do nosso contexto que é limitado, irmãos, assim como também nós somos limitados, nós nunca somos o que devemos ser, pelo menos não ainda, nós seremos. E a palavra não pode falhar, nós seremos. Mas mesmo que a pessoa tenha uma igreja em que a pregação não seja tão profunda, ou as pessoas não sejam tão comprometidas com Deus, o que acontece? Se ela tiver pais piedosos, ela estará bem guardada por Deus. A importância dos pais é fundamental para a vida espiritual dos seus filhos. Por isso Salomão diz, ajuda-nos a guardar os mandamentos como o Senhor ordenou a nossos pais. Essa ligação é muito presente na Bíblia. Os filhos vivendo a fé dos pais. Né? É interessante que isso até tem muito a ver com os cânticos que nós cantamos, e hinos que nós cantamos aqui, né? Porque eu falei na hora do hino, comentei sobre o hino. Eu estava ouvindo um teólogo falando, e esse teólogo é músico também, ele falando que um dos benefícios, entre muitos, um dos benefícios de se cantar hinos antigos bíblicos na igreja é que os mais idosos veem os mais jovens cantando os mesmos hinos que os edificaram há muito tempo atrás. Isso cria uma empatia, uma ligação do corpo de Cristo. Porque esses jovens estão cantando a minha fé. Eles têm a mesma fé que eu. Eles cantam a mesma coisa. Então, quando uma geração de jovem quebra muito o que fez a geração antiga, há um lapso, digamos assim, entre gerações que é prejudicial. Porque, não duvidem disso, os mais antigos ficam tristes pelos jovens se esquecerem de tudo que eles fizeram. Mas quando eles veem os jovens cantando aqueles hinos bíblicos que eles cantaram, eles se alegram, porque são os pais e filhos andando diante do mesmo Senhor na mesma fé. Veja, o nosso compromisso não é com os antigos só porque são os antigos. E o nosso compromisso não é só apenas com tradição porque é tradição, mas se a tradição é bíblica, e aqui no caso, hinos bíblicos, com fundamento bíblico, então nós só seremos abençoados se os cantarmos junto com o povo de Deus, os mais velhos e mais novos. Isso vai nos ligando, os nossos laços vão se estreitando e fortalecendo. Mas Salomão pede por santidade aqui. E essa oração de Salomão, ele era um crente, né? Tem gente que fala que Salomão não era crente. Mas Salomão não era crente. Por quê? Porque ele teve muitas mulheres pagãs.
E você também nunca foi tentado por uma mulher pagã? Quando mais novo, nunca flertou com alguém que não pertencia ao Senhor? Então calma lá. Hã? Salomão era um homem imperfeito, como eu e você somos. Isso não quer dizer que ele não era do Senhor. Basta ver o livro que ele escreveu, quando ele disse que tudo era vaidade de vaidade. E que o mais importante era temer a Deus e lembrar-se do seu Criador nos dias da sua. Ele se arrependeu, ele viu onde ele havia errado. Ele era um crente, de fato. Ele estava preocupado com santidade, com a presença do Senhor. Só um crente pode estar preocupado com essas coisas. Então Salomão demonstra aqui grande sensibilidade espiritual de sua parte. Ele atentou para a constante inclinação do nosso coração, que ainda possui resquícios da velha natureza, em se afastar de Deus e não obedecer aos seus mandamentos. E não é verdade, irmãos? Querida Lili, seu diácono João Teles, não é verdade que parece tão fácil pecar? Não é verdade? Por exemplo, para nós gastarmos tempo de leitura bíblica é tão difícil a gente pegar a Bíblia para ler, mas para ficar horas na televisão é tão fácil. Para ficar no smartphone é tão fácil. Tão fácil. Mas para a leitura bíblica, que esforço ler um capítulo, que esforço, que luta. Que luta. A gente vai dormir, chega a hora da hora de a gente dormir, depois de um dia de trabalho, chega lá, fica lá no WhatsApp, lá no TikTok, no Reels, fica lá passando aquilo. Aí alguém fala, aí o seu cônjuge fala para você, vamos fazer devocional? Eu estou cansado. Mas ficou vendo o celular a noite inteira. E é só falar devocional e aparece o cansaço. Como o nosso coração é indisposto a essas coisas. E nós faremos bem se reconhecer isso. Se reconhecer, porque reconhecendo essa dificuldade, nós temos em Cristo como tratá-la. Mas nós temos que reconhecer. E Salomão reconheceu isso. Por isso que ele diz, Senhor, faça que o nosso coração se incline a Ti. Porque o nosso coração, Lourdes e Vanessa, Rosinha querida, nosso coração tem a tendência a se distanciar do Senhor. Então que o nosso coração, Senhor, pelo Teu poder, se incline a Ti. Um teólogo chamado Matthew Henry escreveu o seguinte, abre aspas, é a graça de Deus que nos atrai a Ele. E esta graça de nos atrair a Ele, que Ele mesmo dá, precisa ser obtida por meio da oração. Olha o que o salmista orou. Olha como ele orou. Ensina-me, ó Senhor, a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Você tem orado para que Deus incline o seu coração a Ele? Sem oração isso não vai acontecer. Sem oração isso não vai acontecer. Você precisa orar ao Senhor, porque foi o meio que Deus estabeleceu para que isso aconteça. Você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Não é o que diz a Bíblia? Quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Quando vocês pedirem de todo o coração por santidade, eu darei a vocês. Mas quando vocês pedirem de todo o coração, quando vocês desejarem mesmo serem santos. Meus irmãos, nós devemos então clamar ao Senhor que através do seu Espírito nos incline à sua santa vontade. E não devemos descansar de orarmos até que seja isso uma realidade. E quando for uma realidade, sabe o que nós faremos? Nós oraremos mais ainda, para que aquela realidade não deixe de ser sempre, dia a dia, aquilo que de fato nós fazemos. Depois de orar por santidade ao Senhor e tendo o Senhor dado a nós, nós continuamos orando por mais santidade. E aí, pela graça de Deus, nós poderemos falar como o salmista falou. Agrada-me, Senhor, fazer a Tua vontade, porque dentro do meu coração está a Tua lei. Salmo 40, verso 8. O salmista era um pecador como eu e você somos, mas ele orou ao Senhor para que o Senhor inclinasse o coração dele à vontade do Senhor. E por fim ele pôde dizer, Senhor, eu tenho prazer na Tua vontade. Agora, porque o Senhor me deu por meio da oração, inclinou meu coração à Tua vontade, eu tenho prazer nela. No meu coração está a Tua lei. Ore ao Senhor, pedindo por santidade. Mas Salomão não pediu só por presença divina com o povo, lembra? A coisa mais importante é Deus conosco, lembra? Ele também não só pediu por santidade, vitória contra o pecado. Lembra? Sem santidade,
ninguém verá o Senhor. Por isso você tem que pedir por santidade. Por isso você tem que ser santo. Sabe por quê? Porque se você não for, você não verá Deus. Jonathan, sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Mas Salomão também, em terceiro lugar, pediu para que o Senhor estivesse sempre atento às orações do seu povo. Olha aí o versículo 59, vamos ler juntos? Leiamos. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exige. Salomão agora, irmãos, estava pedindo a Deus que ele reconhecesse a oração do seu servo, a oração de consagração ali. Os pedidos que ele fez por justiça e perdão, por proteção e libertação. Nós vimos isso em todos os 7 pedidos, lembra? Os 7 pedidos de oração, que Salomão fez diante de Deus na sua grande oração. E aí Salomão está pedindo assim, Senhor, que essas palavras que eu orei ao Senhor estejam sempre presentes diante do Senhor, para que de dia e de noite o Senhor faça justiça ao teu servo, que é o próprio Salomão aqui, e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Neemias orou da mesma forma, no capítulo 1 de Neemias, ele orou de forma muito idêntica ao que Salomão pediu aqui. Olha o que Neemias diz. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, Senhor, abertos, para acudires à oração do teu servo. Salomão disse, né, que a oração do teu servo esteja sempre diante de ti. E aqui Neemias diz, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite. Salomão disse também, de dia e de noite. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Pais, deixa eu falar para vocês aqui. Nós temos orado por nossos filhos dia e noite. Você tem orado por seus filhos dia e noite? A gente estava no grupo dos homens de oração hoje, né? O grupo Jó, antes do nosso culto aqui. E nós lemos lá o primeiro capítulo do livro de Jó. E diz que lá Jó não confiava nos seus filhos. E é o que diz mesmo lá. Não lembra o que ele falou, Jó? Deixa eu oferecer sacrifícios a Deus, porque talvez meus filhos tenham pecado, e agora veja, no coração. O seu filho não é um santo ainda, como você também não é. Aliás, teve um pregador que estava falando que não confiava nos seus filhos, e alguém próximo do pregador disse, que absurdo! Por que você não confia nos seus filhos? Aí o pregador disse, eu não confio no pai deles, quanto mais neles. Eu não confio no pai deles, quanto mais neles. Eles são a mesma carne, o mesmo sangue. A minha natureza pecaminosa, a minha é deles. Como é que eu vou confiar neles se eu não confio em mim? Seus filhos não são santos ainda. E tem muita coisa que seus filhos pensam no coração que você não sabe. Às vezes não assusta? Eu sei que assusta. Porque eu também já fui filho e assustei meus pais. Eu sei que assusta. Leve seus filhos a Deus dia e noite. Talvez eles estejam pecando no coração. Jó tinha uma família abençoada por Deus. Ele amava os seus filhos. Deus tomou os filhos dele, de Jó, para ele. Lembra, a Bíblia diz que Deus fez vir um acidente sobre os filhos. Mas Deus tomou os filhos de Jó para ele, porque eram deles, do Senhor. Tanto que Jó diz, Deus deu, Deus tomou. E deu a Jó outros tantos filhos, porque Deus é misericordioso e gracioso com aqueles que temem a Ele, com aqueles que Ele ama. Ore pelos seus filhos. Não confie nos seus filhos, como você deve também não confiar em você. Confie em Deus. O Deus que guarda tanto você, quando tem poder para guardar seus filhos. Ok? Salomão, aqui está pedindo a Deus, então, que fique atento às orações. As que ele faz, é que seus filhos fazem. O seu povo, seus filhos ali, em termos de seus súditos. Salomão pediu aquilo que Deus já havia prometido. Ou seja, Deus disse a Salomão, já havia dito, que estaria atento às orações que se fizessem naquele lugar
que Deus aprove chamar de casa, a casa dele. Olha o que o segundo livro de Crônicas, ou segundo Crônicas, fala sobre este dia de consagração do templo e o que Deus disse a Salomão nesse dia. Diz assim o texto. Um texto conhecido, belíssimo, esse texto é belíssimo. Olha o que diz. Deus dizendo a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, que era o templo. Porque escolhi... Agora, olha que bendito isso aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. Olha o que Deus diz a Salomão. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos. E agora veja, e o meu coração estará nela todos os dias. Aí você pensa na história de Israel e você se lembra que o templo foi destruído. E Deus falou que o nome dele estaria na casa perpetuamente. E que o coração dele estava lá. E Deus permitiu que o objeto do seu amor, do seu coração, fosse destruído? Sim. Porque, na verdade, aquele templo apontava para outro templo. Para o próprio Senhor, Jesus Cristo. Isso aqui é maravilhoso, não? Para que nele substitua o templo por Jesus. Porque é isso que tem que acontecer. O templo aponta para Jesus. Lembra que ele falou dele mesmo? Destruir esse templo. E eu levantarei em 3 dias, lembrou? O templo aponta para ele. Jesus é o verdadeiro templo. Agora, então, façamos a leitura correta. Para que nele, em meu filho, esteja o meu nome perpetuamente. Nele, sobre ele estarão fixos os meus olhos. Eu cuidarei dele. Em todo instante, até na morte. Ele não verá corrupção, porque eu estou atento ao meu filho. Eu guardarei em todo instante. E o meu coração estará nele todos os dias. Agora faz sentido. Por isso que não tem ninguém como Jesus Cristo. E por isso que você e eu só somos amados por Deus em Jesus Cristo. Se você não estiver em Jesus Cristo, sabe o que você terá de Deus? A ira de Deus. O ódio santo dele. Não estou querendo te assustar. É o que a Bíblia diz mesmo. Se você e eu não estivermos em Cristo, o que sobra a nós é a sua ira justa e o seu ódio santo derramado sobre os pecadores. Como diz R.C. Sproul, Deus não odeia o pecado e ama pecadores. Ora, Deus enviará ao inferno os pecadores. Deus não enviará ao inferno os pecados. Ele enviará os pecadores ao inferno. Só em Cristo nós somos amados, verdadeiramente amados por Deus. Só nele. É em Cristo que nós temos essa promessa de os meus olhos estarão atentos. E o meu coração estará em você, Gabriela, todos os dias, porque você está no meu filho. E aquilo que é do meu filho, ele compartilha contigo. Porque você está no meu filho. E é disso que Salomão está pedindo. É isso que ele pede. Senhor, esteja atentos. O seu coração esteja no teu povo. Cuide do teu povo. Ouve a oração do teu povo. E isso tudo acontece por meio de Jesus. Aliás, é Jesus que intercede por Deus. Melhor, intercede por nós a Deus. À destra de quem ele está. Não é? Temos nós advogados junto a Deus. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus está sempre atento a nosso respeito. Ele está sempre vivendo a interceder por nós. O seu coração está em nós. Lá no final de João, se Deus nos der a graça de chegar no final do Evangelho, lá diz assim, tendo Jesus os amado, os amou até o fim. Até o fim. Porque o coração de Cristo, assim como o coração do Pai está no Filho, o coração do Filho está nas suas ovelhas, está no seu povo, está naqueles que são dele. Nós somos alvos do amor de Cristo. Nós somos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Salomão pediu por isso. Em Cristo isso é atendido. Em Cristo isso é cumprido.
a atenção de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus, o amor de Deus sobre o seu povo em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é amado por Deus. Este amor não tem fim. Este amor é infindável. Esta bondade não se acabará jamais em Cristo Jesus. Você pode ser o pior dos pecadores, como eu também, o pior dos pecadores. Mesmo assim, nós seremos amados por Deus em Cristo Jesus. E o seu amor nos transformará. Por fim, Salomão pediu então, primeiro pela presença de Deus, depois por santidade, depois pela atenção cuidadora, perdoadora, amorosa de Deus para com seu povo e por fim, Salomão orou pela glória universal de Deus. Vamos terminar com o versículo 60? Lemos juntos aí. Para que todos os povos da terra... Irmãos, essa oração de Salomão, ela se firmava na convicção de que existe um só Deus. Isso fica muito claro no final, né? Para que saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Ou seja, o Deus de Israel, o Deus da palavra da Bíblia, o Deus Yahvé é o único Deus. Aliás, o Shema dos israelitas, que era uma espécie de profissão de fé de Israel, dizia isso, né? Que era Deuteronômio 6,4, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a declaração de fé, não só deles, nossa também em Cristo. Só há um Deus, o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, irmãos, se é verdade isto, como é, que Deus é o único e verdadeiro Deus, então pressupõe-se daí, conclui-se daí, que ele deve ser reconhecido por todos e em todos os lugares. Por isso que Salomão diz, para que todos saibam na terra que não há outro Deus senão o Senhor. Se Deus é o único Deus verdadeiro, ele deve ser adorado e reconhecido por tudo e por todos. Assim, Salomão orou pela glória de Deus entre as nações, para que ele fosse reconhecido como Deus, por todas as pessoas em todos os lugares. E nós devemos desejar isso, verdadeiramente também. Agora, deixa eu lhes falar. O nosso problema, às vezes, é que a gente pode falar muito da glória de Deus nas nações e não contribuir para ela em nossa vizinhança, certo? Eu me lembro uma vez que se apresentou, lá em Belo Horizonte, se apresentou um rapaz que queria ser missionário. E ele se apresentou ao conselho da igreja. E, obviamente, o conselho da igreja, que tem que ter aquele critério, né? Que tem que investigar um pouco ali, fazer perguntas para ver o que está levando aquela pessoa a ter aquele desejo. Ouviu sobre esse desejo, não sei. E eu me lembro que o pastor daquela igreja fez algo muito interessante, e próprio, e justo. Ele foi até a vizinhança daquele rapaz. Certo? Porque aquele rapaz queria ser missionário. Ele queria falar de Cristo para nas outras nações, aos outros povos. Isso não há problema nenhum. Pelo contrário, é virtuoso. Mas vamos ver se ele já começou a fazer isso com os vizinhos dele. Certo? Certo? Porque o mandamento do Senhor é ser testemunha primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Então você começa no seu grupo ali, nos seus contemporâneos, nos seus vizinhos, nos seus parentes, para depois ir se estendendo. Já pensou uma pessoa que não fala de Cristo nem para o vizinho, vai falar de Cristo lá em outro país? Como? O amor dele tem que mover ele antes. E foram lá fazer a entrevista com os vizinhos daquele homem que queria ser missionário. Moral da história? Os vizinhos nem sabiam que ele era crente. Aí ele foi justamente rejeitado no pedido dele. Não, meu irmão, pode. Você quer ser missionário, seus vizinhos sabem que você é crente. Então, meus irmãos, um problema nosso, pode ser um problema nosso, não digo que seja, mas pode ser um problema nosso. Nós gostamos muito de falar de missões longe de nós para não termos que nos envolver com as próximas. Ok? A gente está sempre envolvido com coisa muito longe para não ter que se envolver com as coisas perto. As coisas de longe são necessárias, mas comecemos com as de perto. São mais fáceis. Afinal, a maioria de nós não será chamada, provavelmente, para um ministério missionário estrangeiro, mas será chamado para o ministério de testemunho lá na sua vizinhança, certamente. Aliás, Deus te colocou onde você está
para isso também. Isso aqui é algo muito importante. Buscar a glória de Deus começa na nossa família, na nossa vizinhança. E aí vai se expandindo. Ok? Quando Salomão orou pela glória universal de Deus, estava orando para que Deus cumprisse a sua missão no mundo. E com isso, fosse conhecido como de fato é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, eu termino, caminhando aqui para o final, que você também deve orar a Deus para que você também promova a glória dele, a começar na sua casa, entre os seus vizinhos, no seu prédio, na escola que você estuda, na faculdade que você também aprende lá no seu trabalho. Você deve pedir a Deus, Senhor, que o teu nome seja conhecido, para que os povos da terra saibam que o Senhor é verdadeiro Deus. E você diz, pastor, mas eu tenho muita dificuldade, eu me acho muito tacanho, eu acho que a missão de testemunhar na minha casa, entre os meus parentes, entre o pessoal do trabalho, é muito grande para mim. Eu fico assim me achando muito pequeno, eu às vezes não sei o que falar. E às vezes nós temos esses sentimentos. Mas deixa eu lhes dizer o que disse certo teólogo. Abre aspas. Olha o que ele diz. Sabemos que por trás de todos os nossos esforços desajeitados e da nossa comunicação inadequada está a vontade suprema do Deus vivo. Ele está falando aqui quando nós testemunhamos. Nós temos uma comunicação inadequada, nosso esforço é às vezes desajeitado, mas nós sabemos que por trás desse nosso esforço e comunicação, mesmo que não seja perfeita, há a vontade de Deus que nós falemos. Deus está por trás daquilo, Ele deseja que você fale. E aí veja, ele continua o teólogo. Assim Deus estende a mão dele, amorosa, e a sua vontade suprema junto disso, incrivelmente disposto a abrir os olhos das pessoas a quem você fala, mesmo que desajeitadamente. Mas ele está disposto e tem poder para abrir os olhos dela e revelar a sua glória através de tesouros do evangelho entregues em jarros de barro, como somos nós. O meu ponto é que nem todos de nós, e era o ponto aqui do teólogo, nós teremos condição de fazer um seminário, um curso sobre evangelismo. Ok, se pudermos, melhor. Mas nem todos nós poderemos. Isso quer dizer que nós não vamos falar nunca. Mas o que Jesus disse aos seus discípulos? Não temam quando vocês estiverem diante das autoridades para darem testemunho de mim. O Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que vocês devem falar. Abra sua boca. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com o Senhor. E abra sua boca. Veja, as pessoas chegam a Cristo não é porque o nosso testemunho ele é perfeito, afinado. As nossas palavras são as melhores, nós nos preparamos, ensaiamos aquilo. Em última instância, elas chegam a Cristo pelo poder do Espírito e da palavra. Se você fala a palavra, se você cita versículos, se você fala segundo a doutrina, o Espírito pega aquilo, mesmo que você fale desajeitadamente, ele pega aquilo e converte o pecador. Vocês deveriam, obviamente, e falo aqui na presença de Deus, vocês sabem que há pregadores e pregadores, que há bons pregadores e outros não tão pregadores. Mas o que importa é que qualquer tipo de pregador que seja em sua tacanhez, como as minhas, este que Deus fala, e Deus sabe que sou sincero, não importa, desde que eu fale a verdade para vocês. E o Espírito Santo fará a obra. Ele só precisa de uma coisa, de alguém que fale a verdade de Deus. Só disso que o Espírito Santo precisa. O resto, ele faz. Ele faz poderosamente. Fale desimpedidamente a vontade de Deus para os outros, a sua palavra. E o Espírito Santo fará a glória de Cristo conhecida nos corações. Mas é por meio de você, de nós que somos a igreja, o povo do Senhor, é que Deus faz a glória dele conhecida.
Meus irmãos, por fim, é de um Deus desse que a gente precisa, não? É um Deus desse que nós precisamos. Não de uma divindade que faz o que queremos quando nós queremos, como se nós fôssemos o centro do universo. Não, eu não quero um Deus assim. Eu quero um Deus digno de glória. Eu quero um Deus para amar e para servir. Eu quero um Deus que esteja comigo nas minhas decisões todo dia e noite, que me ajude a reconhecer o que devo e o que não devo fazer, a que me dê sabedoria naquilo e nos caminhos pelo qual eu andar. Eu quero um Deus que me santifique, que tenha poder para me fazer vencer o pecado e me fazer santo como Ele é. Eu quero um Deus que, quando eu estiver lamentando os meus pecados, choroso, destruído muitas vezes, abatido, Ele esteja lá atento às minhas orações e pronto, pela sua graça, a me perdoar, uma vez que, sinceramente, eu me arrependo. E eu quero ter um Deus que me use. E todos nós devemos ter essa oração de uma maneira que eu glorifique o nome dEle, que eu seja um instrumento para a sua glória. É desse Deus que nós precisamos. E este Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o Deus da Bíblia que nós pregamos e cremos. Então, que nossas orações sejam essas. Senhor, esteja conosco. Senhor, dá-nos um coração santo. Senhor, seja atento às nossas petições, segundo a tua vontade. E, Senhor, que tudo aquilo que façamos concorra para a sua glória. Assim, nós louvamos a Deus e também o agradecemos. Amém.